Bom dia. Bom dia, Nia. Boa noite, Lô. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos para mais um dia aqui diante da presença do nosso Deus. A paz do Senhor. Pai do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Bom Senhor. dia. Bom dia, paz do Senhor. Olha, as crianças estão vindo, hein? As crianças estão vindo para nossas reuniões. Eu também. do Senhor, irmã. Ó, a Dadá tá aí, o Davi também tá aí. Glória a Deus. Então, vamos, né, orar, vamos, nós estamos vendo Deus fazer grandes coisas, né, na nossa vida, a partir do momento que a gente se posiciona, a partir do momento que a gente realmente busca, né, a vontade de Deus e Deus, ele começa a revelar para nós coisas profundas, né, que se nós não entrarmos na presença dele, nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber, porque o pecado faz isso com a gente, né? O pecado distorce a verdade. O pecado, ele deturpa, né, a nossa mente, as nossas emoções. E isso só é alinhado, né, quando a gente está na presença do Pai, quando a gente está na presença de Deus. Então, isso que nós temos buscado aqui, né? Alinhar, né, a nossa vida com a vontade do Pai. E como que a gente faz isso, Angelita? Quando a gente escuta a palavra, estuda a palavra, e a palavra vai nos moldando, vai nos mostrando, vai nos transformando, né? E essa glória, né, esse poder dessa palavra, ele vai invadindo ali o nosso lar, vai invadindo o ambiente onde a gente está, ele vai invadindo. Lembra daquela passagem, lembra de Moisés ali, quando Moisés ele sobe ali no monte, no Monte Sinai, para receber as leis, e aí ele passa 40 dias ali. Quando ele desce, como que ele desce? Alguém lembra? Ele desce com um esplendor no seu rosto que ninguém conseguia olhar para a face dele. Ninguém conseguia olhar para ele. Ele tinha que usar um véu para que as pessoas pudessem falar com ele. Então, por que você acha que isso foi registrado na Bíblia? É para mostrar para mim e para você que isso é capaz conosco também. Quando a gente entra na presença de Deus, quando a gente está na presença de Deus, as pessoas ao nosso redor, elas olham pra gente e elas falam: você tem um brilho diferente, você é diferente, né? Então, algumas vezes, né, eu já recebi essa fala, né? Algumas vezes as pessoas, domingo mesmo eu encontrei uma pessoa e essa pessoa falou assim: nossa, o brilho de Jesus está em você. E eu falei: louvado seja Deus, porque é assim mesmo que eu quero que eu apareça para as pessoas, né? Porque eu quero a presença de Deus na minha vida. E não porque eu quero me aparecer, mas porque eu quero também essa presença na vida delas, na vida das pessoas. É esse o nosso coração que a gente precisa ter. A gente precisa ter um coração que queira Jesus na vida de todas as pessoas ao nosso redor. E ali convidei as pessoas para vir para o Clube da Bíblia. Eu nem sabia que elas estão, todas elas que eu encontrei estão no Clube da Bíblia, estão ouvindo as mensagens. Elas não conseguem ficar ao vivo com a gente, mas todos os dias estão ali escutando as mensagens. Então eu fiquei muito feliz, né, porque pelo feedback que o Clube da Bíblia tá fazendo na vida das pessoas, o impacto, né? Então eu quero encorajar você, minha irmã. Você faz parte desse movimento, né? Você faz parte desse chamado que Deus tem dado aqui, minhas irmãs e meus irmãos. Então, o Senhor, ele tá depositando no nosso coração, não é para ficar só para nós. Ele quer impactar essa geração. Ele quer deixar um legado, e ele vai deixar isso através de quem? Através de mim e de você. Então nós precisamos
ouvir a palavra, obedecer a palavra e colocar em prática, porque de nada adianta a gente ouvir e não ter análise nas nossas vidas, não ter mudança, não ser diligente ali, né, estudando realmente o versículo, perguntando, Senhor, esse versículo me tocou tanto. Minhas irmãs, eu deposito tanto isso no meu coração, que assim, no meu dia a dia eu fico vivendo isso. Por exemplo, lá aquela passagem, quando a gente estudou Gênesis, né, que Deus falou, haja luz. Agora, tudo que eu olho, que eu vejo treva, eu falo, Senhor, que haja luz aí neste lugar, que haja luz nessa mente, que haja luz nesse coração, jogue a tua luz. Então, é a gente realmente viver, minhas irmãs. Então, anote, né? Anote o versículo, coloque os versículos nas tuas orações. A gente está confeccionando já os 2 livretinhos, né? Um já está pronto, depois eu vou dar de presente para vocês. Sobre as orações de Gênesis, capítulo 1, e já estamos confeccionando capítulo 2, né? E depois o 3 vamos confeccionar também. Por quê? Porque nós queremos dar de presente. E você também pode dar de presente esses livretinhos. Por quê? Porque você ajuda as pessoas a orarem, né? Você ajuda as pessoas a entender que a Bíblia, ela é um poço de conhecimento, né? Ela é um tesouro que nós precisamos aprender, entender, orar a palavra, né? Orar realmente a palavra, porque o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com o que eu falo fora da palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele, né? Então vamos orar para a gente começar, né? A paz do Senhor, bom dia para todos, para todas, sejam bem-vindos. Vamos orar para a gente começar. E amanhã é Natal, amanhã a gente vai estar aqui, hein? Aqui no Japão já vai ser Natal amanhã. E eu vou estar aqui estudando a palavra de Deus nesse dia tão precioso. E amanhã a gente vai falar da promessa do Redentor, né? Olha só, em Gênesis já teve essa promessa, né? Então amanhã a gente vai falar dessa promessa do Redentor, por que que Jesus veio, né? Por que que ele teve que vir. Então é importante, minhas irmãs, vocês entenderem muito claro isso, porque é isso que vai fazer o nosso Natal ter sentido, né? O nosso Natal, ele só tem sentido quando a gente entende o porquê que Jesus precisou vir, o porquê que nós precisamos de um Salvador. Não é assim, eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e tá tudo certo. Não, nós precisamos ter entendimento. Por que que eu e você precisamos de um Salvador? Por que que eu e você precisamos dessa reconciliação? Não é simplesmente, eu vou aceitar e vai estar tudo bem. Não. Existem coisas que nós precisamos entender com profundidade. E Gênesis, ele vai deslanchando essa história. Ele vai nos mostrando o porquê, né, que Jesus precisou vir. E aqui o capítulo 3, ele é fundamental. Ele é o que nos ensina verdadeiramente sobre o pecado. Aqui o pecado entrou no mundo. Então, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, porque senão a gente pensa que a gente não precisa, a gente pensa que a gente pode nos salvar sozinhos. Quantas pessoas pensam isso, né? Não, eu tenho um bom caráter, eu ando certo com as minhas coisas, então Deus está comigo. Negativo, não é assim que funciona. A própria palavra de Deus diz assim, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, para se tornar filho de Deus, é recebendo Jesus. Mas por que que você recebe Jesus? Se você não souber, né, por que que você recebeu Jesus, então não tem sentido a sua vida. Não tem sentido você obedecer Jesus. Não tem sentido você pregar Jesus. Então, nós precisamos entender, aprender de verdade o que que a Bíblia nos ensina. Amém? Então, vamos orar para a gente entrar hoje nesse estudo maravilhoso. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por mais um momento onde estaremos aqui meditando na Tua palavra. Pai, quão precioso tem sido esses momentos,
quão precioso tem sido esses estudos para nós. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por se revelar para nós a cada dia. Obrigado, Jesus, por ter feito aquele sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Espírito Santo, por estar nos guiando a toda a verdade todos os dias. Pai, alcança cada coração aqui. Espírito Santo, visita, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Visita as crianças, Pai, que as crianças possam amar a Tua palavra, Pai, acima de tudo. Que os pais, Pai, que estão aqui trazendo as crianças possam ter, Senhor, essa consciência, essa responsabilidade de ensinar, Senhor, a Tua palavra dia após dia, andando pelo caminho, como diz a Sua palavra, como ensina a Tua palavra, que nós precisamos ensinar os nossos filhos andando pelo caminho. E isso significa que é ensinar os nossos filhos a todo momento, a como se comportar como um verdadeiro cristão, a como pensar como um verdadeiro cristão, a como agir como um verdadeiro cristão. Pai, nos capacita. Essa responsabilidade, Pai, é muito séria e muito grande, porque somos nós que vamos gerar nos nossos filhos, Pai, através da ministração da palavra, a verdadeira conversão que vem através do Espírito Santo. Mas a responsabilidade de falar a palavra, de ensinar a palavra e de principalmente viver a palavra é nossa. Então, por favor, Pai, nos abençoa. Continua nos ensinando. Pai, eu peço que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor livre de toda tentação, Pai, do inferno, que o inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus, que todo o plano dele contra nós, contra a nossa família, contra nosso trabalho, contra os casamentos, contra os filhos, Pai, contra a sociedade, contra o governo, Pai, contra as autoridades, seja dissipada agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, visita também o órfão, a viúva, e nos faça, Senhor, ser representantes do Senhor na vida dessas pessoas. Quando nós encontrarmos, Pai, alguém nessa situação, que nós possamos nos compadecer, Senhor, como o Senhor fez, como o Senhor faz, e que nós possamos também ser instrumentos do Senhor na vida dessas pessoas. Não basta só orar, nós também precisamos agir. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Em nome de Jesus, vamos lá para mais esse estudo maravilhoso. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 3, do verso 10 ao 13. Então, nós vimos aqui que o capítulo 3, né, ele... Deixa eu só abrir aqui para a gente dar uma breve recapitulação, para a gente entrar aqui no contexto. O capítulo 3 de Gênesis, ele começa, né, falando já da queda. Esse texto de Gênesis 3, ele é um dos mais importantes para o evangelho, para nós como cristãos. Nós precisamos muito aprender esse texto, guardar esse texto no nosso coração. E quando a gente for falar de Jesus para outras pessoas, nós precisamos explicar esse texto com clareza. Porque sem a explicação desse texto com clareza, as pessoas não compreendem por que todos nós somos pecadores, né? As pessoas não compreendem, não, mas eu sou pecador por quê? Eu não sou pecador, eu faço todas as minhas responsabilidades, eu tenho caráter, eu sou bom na minha casa, no meu lar, eu não sou pecador. Isso é uma mentira do diabo, né? A Bíblia, né, através de Gênesis 3, ela nos mostra que toda a humanidade, todo ser humano, todo descendente desse casal que foi Adão e Eva, nós somos descendentes de Adão e Eva, minhas irmãs e meus irmãos. Para quem não sabe, não, Angelita, eu sou descendente de Noé. Não, mas peraí, Noé, ele nasceu de quem? Ele é da descendência de quem? Quem foram os primeiros que nasceram foi Adão e Eva. Então, nós surgimos dessa descendência. Você sabia que a minha maior questão quando eu me converti, e eu passei por várias religiões, eu fui para tudo em qualquer tipo de religião que você pensar, para descobrir de onde que eu tinha vindo. Eu queria saber, né? Eu tinha essa curiosidade, de onde que eu vim, para onde que eu vou, por que que eu existo, né? E eu acho que a maioria das pessoas tem essas questões dentro delas, né? E só o evangelho, só a Bíblia pôde me explicar com clareza, né? Por que que eu existo. Você já respondeu essa pergunta para você mesma? Por que que você existe? Por que que você está onde você está? Por que que você foi colocado na família onde você está?
Então, nós precisamos ter clareza através dessas respostas, né? E o Evangelho, ele nos explica tudo isso. O Evangelho, ele nos ensina tudo isso. E se eu e você, né, fomos alcançados por Jesus, se eu e você fomos alcançados pelo Evangelho, nós somos a porta de Deus para entrar na nossa família. Nosso primeiro alvo é a nossa família, é a nossa casa, né? Quantas pessoas quer pregar o evangelho lá fora, mas a casa, né? A casa está no chão, né? A casa está em desordem, a família em desordem, dívida para todo lado, desorganização, disfunção para todo lado, né? Então nós precisamos primeiro colocar a nossa casa em ordem. O evangelho chega para colocar a nossa casa em ordem. E a partir disso, dessa organização, nós vamos pregar Jesus para as pessoas, né? Ó, a Lu já colaborou aqui, ó. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Essa é a verdade. Todos nós, né, nascemos separados. E Gênesis fala isso. Ele começa assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores do jardim. E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Nós vimos aqui que a serpente, que representa o Satanás, ela começa um diálogo com a Eva, né? E a Eva cai na lábia do Satanás, ela cai no diálogo. E aí Eva aqui, ela, na fala dela, o Satanás, ele já identifica que Eva já não era tão firme na palavra, porque Eva não falou aquilo que Deus, né, colocou que era para não comer e ponto final. Ela acrescentou: nem toquem nele. Olha só, às vezes uma palavra que a gente fala a mais, o inimigo percebe que a gente não tem tanta firmeza e não tem tanto conhecimento na palavra de Deus. E aí, quando ele percebe isso, ele começa um diálogo com a nossa mente. E muitas vezes nós caímos nesse diálogo do maligno. Por quê? Porque nós não temos firmeza na palavra. Quantas vezes o inimigo tem te condenado? Quantas vezes o inimigo tem colocado um peso na sua vida que não é verdade? Por quê? Porque, ai, Angelita, peraí, mas, nossa, direto eu tenho essas setas, direto eu me sinto incapaz, direto eu me sinto com vergonha de Deus, direto, igual a irmã Apolônia falou ontem aqui, eu tenho medo de Deus. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira, porque Deus, ele nos criou para ser o nosso Pai, para ter um relacionamento de amor, para nós descansarmos nele. Ele é o nosso Pai. Nós não precisamos ter medo do Senhor. O inimigo, né, ele coloca essas setas na nossa mente, para quê? Para nos distanciar do Pai, para nos fazer cometer pecados, né? Ter medo do nosso Senhor, ter medo do nosso Pai é um efeito do pecado, né? Mas qual o pecado que eu cometi? Minhas irmãs, o pecado, ele tá dentro de nós por causa dessa herança aqui, né? É por causa desse momento da queda é que o pecado foi instalado dentro de nós. E a tendência da nossa carne é obedecer esse pecado. Nós precisamos ter consciência disso, né? O pecado, ele tá em nós. Como que ele se manifesta? Através dos nossos desejos, através do nosso olhar, através dali da concepção. Olha só, a Eva, através do olhar, olhou para aquele fruto, ela desejou aquele fruto, mas tinha uma ordem de Deus: não coma, porque senão você vai morrer. E aí a cobra vai lá, simbolizando o Satanás, e fala: imagina que você vai morrer, olha que fruto bom, olha que fruto ali desejoso para você comer. E aí a Eva começa a cair nessa lábia, né? E aí ela pega e ela é convencida, ela fala: nossa, peraí, acho que
ele é bom mesmo, né? Versículo 6 fala, quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente para os olhos e desejável para dela obter sabedoria, olha só, o Satanás tinha enganado a Eva. Olha, Deus sabe que quando você comer disso daqui, desse fruto, os seus olhos vão se abrir, você vai ter sabedoria, você vai conhecer entre o bem e o mal. Olha só, a busca pela sabedoria fora da presença de Deus. Quantas vezes eu e você agimos assim? Quantas vezes eu e você busca sabedoria fora da presença de Deus, né? Então, quando a gente faz assim, quando a gente age dessa forma, a gente está caindo no pecado do orgulho. Todas as decisões que nós tomamos, guarda essa frase. Todas as decisões que nós tomamos fora do direcionamento de Deus. Ai, Angelita, mas espera aí. Até para me comprar uma coisa? Sim. Até para nós comprarmos uma coisa, nós precisamos perguntar para o Senhor, Senhor, isso vai me fazer bem? Ou isso daqui é fruto de uma ansiedade que eu tô tendo e tô querendo comprar isso? Será que eu preciso disso de verdade? Minhas irmãs e meus irmãos, eu tenho pegado tanto pecado no meu coração a respeito disso, e Deus está trabalhando profundamente na minha vida. Deus está moldando profundamente o meu coração com aquilo que é necessário. Às vezes eu tenho recusado, sim, mas às vezes também eu tenho caído. E eu acredito que se eu e você não analisar profundamente as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas decisões, nós ficamos presas nesse pecado, minhas irmãs e meus irmãos. E esse pecado, ele tem deturpado a nossa vida, ele tem trazido ansiedade, ele tem nos feito correr da presença de Deus. Então hoje o Senhor está nos chamando a uma responsabilidade de fato, né, de fato, buscar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, nossos filhos faz alguma coisa, né? Será que eu tô buscando ali o direcionamento de Deus para eu corrigir o meu filho? Ou será que eu tô corrigindo o meu filho segundo o que eu acho ou o que eu penso? A própria Bíblia fala: pais, não irritem os vossos filhos. Como que a gente irrita os nossos filhos quando a gente os educa fora do direcionamento da palavra de Deus? E aí a gente vai afastando eles do Senhor. A gente vai fazendo eles tomar raiva da gente. A gente vai fazendo eles distanciar da gente. Porque é isso que o pecado faz, né? Mas quando nós buscamos o Senhor, nos arrependemos, há uma esperança, há uma graça que nos alcança, né? Há o poder de Deus de restauração da nossa casa e da nossa família. Então, muitas vezes nós temos errado, né? Muitas vezes nós temos feito coisas que têm afastado, né? Principalmente os nossos filhos, os nossos esposos, né? Quantos casamentos estão aí devastados por conta de mulheres e homens tomarem decisões, né, fora do direcionamento de Deus. Foi isso que Eva fez. Eva decidiu comer, né? Olha aí, o orgulho. O que é o orgulho, Angelita? O orgulho é tomar decisões fora da direção de Deus. Esse é o pecado do orgulho. E aí, você identificou esse pecado aí na sua vida? Você tem tomado decisões fora da presença de Deus, fora do direcionamento de Deus, e não é. E nós vimos aqui que por dia nós tomamos mais de 300 decisões. Desde quando nós acordamos, nós estamos decidindo se nós vamos levantar ou não, se nós vamos tomar café ou não, se nós vamos comer ou não, o que nós vamos pensar ou não. Então, todo momento nós estamos tomando decisões. Então, todas as decisões que nós tomamos fora do direcionamento de Deus, nós estamos cometendo pecado do orgulho. Nossa, Angelita, isso é sério. É sério. É sério. É profundo. Nós precisamos nos atentar para isso. A Mauri também colaborou aqui, ó. Um dos versículos mais conhecidos que nos ensina a sempre buscar ao Senhor está em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo nos lembra da importância de priorizar o Senhor em nossas vidas, colocando a sua vontade acima de tudo. Além disso, encontramos em Jeremias 29,13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração.
essas passagens, elas reforçam a promessa de que ao buscarmos Deus, sinceramente, Ele estará sempre conosco, guiando-nos e nos suprindo todas as nossas necessidades. Amém. Obrigada, Mauri. Deus abençoe. É exatamente isso. Nós precisamos buscar o Senhor em tudo. E Ele vai acrescentar o que nós precisamos. É essa dependência que o Senhor quer de nós. Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus te abençoe, minha irmã. Então, é essa dependência, né, que o Senhor quer de nós. E aí, depois que a Eva ela come, os olhos dela se abrem, a promessa do Satanás se cumpre, mas não se cumpre da forma que ele prometeu, que eles iriam ficar alegres, que eles iriam ficar felizes, que eles ali iriam ter uma vida de independência. A primeira coisa que acontece, os olhos deles se abrem, eles se frustram, e aí os dois percebem que está nu. E aí eles começam o quê? A fazer a roupa para eles mesmos. Eles começam a querer resolver o pecado com as próprias mãos. É o que nós fazemos, né? Muitas vezes nós queremos resolver aquilo que nós pecamos, que decidimos fora da presença de Deus. Ah, deixa eu dar o meu jeitinho aqui. E aí a gente vai entrando num buraco profundo. E aí, o que acontece? O Senhor, na sua graça infinita, na sua misericórdia, Ele vem atrás do homem. O homem se esconde dele, mas ele vem. Versículo 8 fala, quando o homem e sua mulher ouviram que o Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí, o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou, onde você está? E hoje é o versículo que nós vamos entrar. E aí, versículo 10, que nós vamos estudar hoje, do 10 ao 13. Ele respondeu. Eu só dei essa introdução para a gente entrar aqui nesse contexto. E ele respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, e por isso me escondi. E Deus perguntou, quem contou para você que você estava nu? Você comeu da árvore, da qual ordenei a você que não comesse? E o homem disse, foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Meu Deus, olha só, esse texto, ele é um texto muito profundo, que nos revela verdades profundas. Hoje eu quero ver com vocês 3 pontos principais, que é o peso do pecado e a resposta do homem. Eu quero ver com vocês também a confrontação de Deus e o chamado à responsabilidade. E o terceiro ponto que eu quero ver é a misericórdia de Deus em meio à nossa culpabilidade. Olha só, quantas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, diante dos nossos erros, nós buscamos desculpas, nós desviamos a culpa ou fugimos da verdade. Nesse texto, nós vemos isso claramente em Adão e Eva, mas também vemos um Deus que não ignora o pecado. Ele faz perguntas não para obter informações, porque Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas as perguntas que Deus faz é para nos levar ao arrependimento. Olha só, as perguntas que Deus faz, ela demonstra a graça de Deus, a soberania de Deus nas nossas vidas. Não é perguntas de acusação como nós fazemos. Quando nós perguntamos alguma coisa para alguma pessoa, muitas vezes por detrás dessa pergunta tem uma intenção de acusação. Tem uma intenção de, você que fez isso. Quantas vezes nós pecamos e quando nós somos confrontadas no nosso pecado, a gente passa a responsabilidade para o outro. Não, mas eu fiz isso por causa que o meu marido fez isso. Eu fiz isso por causa que o meu filho fez isso. Eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, por causa. E a gente não assume a nossa responsabilidade. A gente não assume que nós temos parte de erro.
toda a situação, meus irmãos e minhas irmãs, nós também temos parte de erro, porque nós somos pecadores, né? Então vamos lá para o primeiro ponto, preste atenção, o peso do pecado e a resposta do homem. Olha só, eu ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Eu acho tão linda essa passagem, porque o homem tinha ali a presença de Deus a todo momento. Deus estava com eles ali no jardim. Deus visitava eles. Deus falava com eles. E você já conseguiu imaginar essa cena, esse cenário de você estar ali com a presença de Deus? Quando a gente sente a presença de Deus, o que acontece no nosso coração? O que acontece quando a presença de Deus entra aí dentro de você e você fica cheio da presença de Deus? Era isso que eles experimentavam lá no jardim, mas eles não experimentavam só momentos, eles experimentavam o dia todo, a todo tempo. Era tudo perfeito, eram sentimentos reais, sentimentos de paz, de amor, de alegria, de satisfação. Eles estavam nesse contexto, mas aí depois que eles comem do fruto, já começam sentimentos diferentes a acontecer neles. Olha só, eles começam a perceber coisas que eles não percebiam. O medo aparece aqui a primeira vez na vida do homem. Olha só, eu te ouvi no jardim. Olha só, o que antes fazia eles irem correndo para a presença de Deus, agora dá medo neles. Eles ficam com medo porque eles descobriram que eles estavam nu. Adão confessa aqui a condição que ele tinha, a condição que ele estava. Ele está com medo, ele se sente exposto e ele decide se esconder. E aqui vemos, né, o impacto devastador do pecado, né? Quando a gente peca, a gente não quer estar na presença de Deus. Quando, minhas irmãs e meus irmãos, guarda isso. Quando você estiver resistindo, ou eu estiver resistindo à presença de Deus, é porque tem ali um pecado não confessado. Tem um pecado ali que precisa da ajuda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha e tire, purifique-nos desse pecado. Ai, Angelita, mas espera aí, nossa, mas toda vez que eu não quero entrar na presença de Deus, é por causa do pecado? Sim, o pecado nos afasta da presença de Deus. Mas também nós precisamos analisar, né? Existe também a batalha espiritual, onde o inimigo, ele faz muitas coisas, ele gera muitas estratégias para nos tirar da presença de Deus. Ele coloca coisas no lugar onde, por exemplo, nós decidimos estudar aqui, né? E tem muitas vezes que o inimigo coloca, né, situações para nos tirar desse momento, para nos tirar desse momento de estudo, né? Tem muitas mulheres que já se comprometeram, né? Que mesmo, e também irmãos que já se comprometeram, mesmo que não ouvem aqui no momento, depois se compromete a ouvir. Meus irmãos e minhas irmãs, isso daí é um compromisso meu com o Senhor e seu com o Senhor. Não é um compromisso de nós estarmos aqui, mas nós estamos nos comprometendo a aprender com profundidade a palavra de Deus. Para quê? Para que nós sejamos protegidos. Do que, Angelita? Protegidos do quê? Protegidos da tentação do inimigo, protegidos da própria concupiscência da nossa carne, porque o pecado, esse pecado que nós herdamos, agora que nós estamos em Cristo, nós já fomos perdoados, mas isso não quer dizer que o pecado saiu totalmente de nós. Quem aqui de nós não tem ainda pensamentos assim, por exemplo, uma pessoa tá falando alguma coisa, você começa a pensar da pessoa, nossa, essa pessoa é falsa, nossa, essa pessoa é isso, nossa, isso daí é a deturpação do pecado. Nós não temos essa capacidade de julgar, né? Ah, Angelita, mas eu julgo porque eu sei que essa pessoa é falsa. Meu irmão e minha irmã, nós não estamos na condição de juízes. Nós estamos na condição de pecadores que precisamos interceder uns pelos outros. E essa condição de juízes, que muitas vezes brota aqui da nossa concupiscência, da nossa carne, que está dentro de nós, nos leva ao quê? A muitas coisas que devastam a nossa vida. Porque nós estamos...
quantas vezes nós não vemos o pecado no outro e ao invés de nós agirmos como a palavra mesmo nos manda agir, que é com misericórdia, que é tentando uma reconciliação, que é levando o amor de Deus para esse pecado, a gente vai lá e quer apontar o erro. A gente quer ir lá e colocar a pessoa no chão, e colocar a pessoa pior do que ela já está. Isso não é evangelho. Isso daí é condição de juiz que eu e você muitas vezes nos colocamos, e aí isso devasta cada vez mais, tanto a nossa vida quanto a vida da pessoa a quem a gente está agindo. Então, olha aqui, esse é o impacto do pecado, né? Esse comentário todo que eu fiz é o impacto que o pecado causou em nós, né? O pecado, ele devastou a nossa vida, ele devastou a nossa mente, a gente não consegue pensar como Deus quer que a gente pense, ele devastou o nosso comportamento, a gente não consegue se comportar como Deus quer que nós nos comportemos, ele devastou o nosso coração, ele corrompeu o nosso coração é enganoso, né? Nós não devemos acreditar nas nossas emoções, no nosso coração. Quantas vezes nós estamos bem, de repente vem uma seta na nossa mente, ai, nossa, nada dá certo, nada acontece, nada, tudo que eu faço dá errado, tudo, isso daí é o quê? É o pecado sendo exposto através da seta que o inimigo joga na nossa mente e a gente começa a pensar isso. Ah, de fato, eu não consigo nada mesmo. Eu sou um zero à esquerda. Ai, nada pra mim dá certo. Você entra nesse estado de pensamento e isso é um pecado. Porque Deus, ele fala na palavra dele, tudo que for lindo, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, que isso ocupe o seu pensamento. Olha só a instrução de Deus na palavra dele para nós pensarmos, mas nós escolhemos o quê? Pensar ali que nós não somos nada, que nada dá certo, que tudo que eu faço não dá certo. E aí nós entramos nesse buraco negro de depressão, de ansiedade, de vitimização, porque nós adoramos ser vítimas. Nós adoramos nos colocar ali no lugar aonde todo mundo olha para nós, ai, tadinho, tá sofrendo, ai, tadinho, tá isso, tá aquilo, tá aquilo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não fomos criados para ser vítimas. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ser a evolução desse mundo. Nós fomos criados para ser a diferença nesse mundo. Saia desse lugar. Se você está nesse lugar, saia desse lugar. Deus te deu uma identidade poderosa. Deus te deu uma representação poderosa. Então saia desse lugar. Saia desse lugar. Você é escolhido do Senhor. Então, você consegue compreender agora o impacto do pecado? O impacto que ele causou em nós, a distorção que ele fez na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento. Por isso que nós precisamos de Jesus, por isso que nós precisamos da palavra, para que ela nos mostre que nós precisamos nos alinhar com a palavra, para que nós possamos viver acessando a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. Amém? Essa palavra está falando com você? Coloca aqui para mim, se você tem pensado, né? Se você tem pensado fora da vontade de Deus. Se você tem pensado fora, né, do que Deus criou você para ser. Se você estava nessa condição aí de pensamentos de morte, pensamentos que iam te levar aí para o abismo. Mas hoje Deus está te dando um novo caminho. Amém? Então, olha só. Aqui nós vamos ver, eu vou citar depois de tudo isso que eu já contextualizei, coloquei aqui como aplicação prática, eu ainda vou destacar 3 coisas aqui que nós vemos no texto. A primeira coisa que o pecado devastou, deturpou, é que ele colocou o medo na nossa vida. Ele colocou o medo. O medo, muitas vezes, ele nos trava, né? Se não for aquele medo protetor, qual que é o medo protetor, Angelita? Eu nunca vi falar disso. O medo protetor é aquele que você, por exemplo, você vê um buraco, você fica com medo de cair ali. Esse é o medo protetor. Mas o medo que ele te trava, o medo que ele faz você ter ações que não te deixa
caminhar, que não te deixa sair daquela situação, esse medo, ele é devastador, né? Então, olha só, antes da queda, Adão tinha o quê? Uma comunhão com Deus. E agora, o que acontece? Ele tá com medo da presença de Deus. Ele tá com medo do seu Criador. A segunda coisa que nós vemos aqui no texto é a vergonha, né? Ele percebe o quê? A sua nudez. E ele, que simboliza o quê? O que a nudez simboliza? A culpa e a vulnerabilidade espiritual. Ele percebe que está nu, ele percebe que ele está sem a proteção de Deus, ele está vulnerável espiritualmente. E aí a terceira coisa que a gente percebe aqui no texto é a fuga, né? Em vez de Adão correr para Deus, ele faz o quê? Ele se esconde. O pecado sempre nos afasta da presença de Deus. Então, quantas vezes eu e você já não nos sentimos assim, né? Com medo, com vergonha, com a sensação de estar descoberto diante de Deus. Mas a esconder-se, nós aprendemos também com esse texto aqui que esconder nunca vai resolver o nosso problema, o problema do pecado. Deus, ele nos chama para enfrentar com sinceridade. Então não fique com medo, enfrente. Não fique com medo, se coloque diante da presença de Deus. O Senhor, ele está a todo momento nos esperando. Ele está a todo momento nos chamando. Onde você está? Onde você está? Eu quero a sua presença. Volta para mim, eu posso te ajudar, eu posso dar a solução para esse problema. Eu posso dar a solução para essa situação. Ai, Angelita, mas essa situação não tem jeito. Tem jeito sim, isso é mentira do inimigo. Todas as situações têm jeito diante da presença de Deus. Deus é soberano, soberano, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é poderoso para nos dar a solução para qualquer situação. Segundo ponto, a confrontação de Deus e o chamado à responsabilidade. Quem contou a você que você estava nu? Olha outra pergunta que Deus fez. Quem contou a você que você estava nu? Você comeu da árvore ao qual eu ordenei que você não comesse? Eu acho tão lindo isso daqui, porque os nossos problemas, minhas irmãs, vamos colocar um ponto aqui que nós não podemos esquecer. Os nossos problemas só são resolvidos quando a gente começa a ter consciência. Ontem a Andréia escreveu uma coisa aqui muito, muito legal. Obrigada pela sua colaboração, viu? A Andréia é psicóloga, para quem não sabe, e ela escreveu aqui: os nossos problemas, eles só começam a ser resolvidos, né? Não foi com essas palavras, mas foi o que eu tirei para mim. Quando a gente assume, quando a gente fala, quando a gente realmente entende que a gente está naquela situação. E aí essa pergunta aqui, será que Deus não sabia que eles estavam nus? Será que Deus não sabia que eles tinham comido ali da árvore? Olha aqui a psicologia de Deus entrando aqui para ressignificar esse momento que Adão enfrentou, para dar realmente uma consciência para ele. E aí ele começa: quem contou para você, Adão, que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu ordenei? Olha, Deus colocando aqui de novo a ordem dele. Aquilo que eu te proibi fazer, Adão, você fez? Aquilo que eu te ordenei, você fez, você foi lá e fez. Deus faz perguntas diretas, mas carregada do quê? De graça, de amor. Ele não destrói Adão. O que era a promessa de Deus? Era que eles morressem, era que a destruição acontecesse. Mas olha o que acontece. Deus, ele confronta para levar o quê? Adão a uma confissão. Quem contou a você, Adão, que você estava nu? Deus aqui, ele expõe o quê? Uma realidade de que o pecado trouxe uma consciência de quê? De culpa. Ele força Adão a reconhecer que algo mudou. Olha só, você comeu da árvore, Deus já sabe a resposta, mas ele dá a Adão a oportunidade de confessar e assumir a sua responsabilidade. Mas o pecado deturpou tanto Adão, que Adão, ao invés de assumir a sua responsabilidade e falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Senhor, eu errei, me perdoa.
Se Adão tivesse feito dessa forma, talvez a história da humanidade poderia ter sido diferente. Mas Adão faz o quê? Ah, Deus, eu não fiz nada. Foi a mulher que você me deu. Eu estava muito bem sozinho lá aqui no jardim. Foi a mulher que você me deu, Deus, para estar comigo, que me deu do fruto. E aí eu comi. Então Adão, ele desvia a culpa. Ele pega e joga a culpa que é dele, que ele teria que assumir. Ele culpa a mulher. E indiretamente ele culpa a Deus. Ah, eu estava bem sozinho, mas você quis criar uma mulher para mim. Você me deu essa mulher. E aí essa mulher me fez pecar. Isso, minhas irmãs e meus irmãos, é o que o pecado causa em nós, né? Isso que ele faz, ele nos torna defensivos. Ao invés de assumir, a gente fica se defendendo, a gente fica orgulhoso, a gente fica incapaz de assumir a nossa culpa. Você tá percebendo isso? Quantas vezes você já não fez isso aí? Você procurou algo com a sua própria mão, você pecou, e aí veio a consequência, e na consequência você começa a culpar pessoas. Você começa a jogar essa responsabilidade que era sua e era minha em cima de outras pessoas. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Esse é o pecado que nós herdamos. Todas as vezes que eu e você não assumimos a nossa responsabilidade, nós estamos cometendo o pecado de Adão. Eu sempre falo isso, né? Quando eu detecto isso na vida de alguém, eu falo, ó o pecado de Adão aí, assume aí, meu filho, a sua responsabilidade, você errou, entendeu? Não eu não tô aqui querendo expor o seu erro, mas eu estou querendo aqui fazer você perceber que o seu erro, ele tem uma consequência. E que essa consequência você mesmo vai ter que assumir para você poder arrumar. Porque se a gente não confessa, minhas irmãs e meus irmãos, se a gente não assume o nosso erro, o que a gente vai pensando? A gente vai pensando que a gente é bom, que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de ninguém, que a gente é independente. O orgulho vai entrando na nossa vida. Então, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, fracos, pecadores, que nós erramos sim. Nós não somos certos, nós não somos corretos, a todo momento nós estamos errando. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. É por isso que nós precisamos de Jesus, nós vamos ver isso amanhã, né? Então, olha só, aí, vamos lá. Adão acusa Eva. E aí, olha a resposta da Eva. A serpente que me enganou, eu comi. Eva também não vai assumir a sua responsabilidade plena. Ela culpa a serpente, embora reconheça que cedeu aqui à tentação. Então, quantas vezes, né? Quantas vezes nós temos esse pecado na nossa vida? Nós não assumimos a nossa culpa, né? E às vezes nós culpamos os outros e até mesmo Deus. Quantas vezes eu e você temos culpado Deus pelos nossos pecados, pela nossa culpa, né? Essa é a natureza caída. Essa é a natureza que nós herdamos de Adão e Eva. E Deus, ele não aceita desculpas. Ele deseja confissão genuína. Minhas irmãs e meus irmãos, a partir do momento que eu e você confessar genuinamente o nosso pecado, a nossa culpa, nós vamos ter restauração, nós vamos ter reconstrução nas nossas vidas, porque aí a graça vai nos alcançar. Mas enquanto nós estivermos culpando os outros, culpando a Deus, pela concupiscência da nossa carne, pelo nosso pecado, pelas nossas más escolhas de desobediência, nós vamos estar inseridos nesse abismo que o pecado nos leva. Olha só quais as revelações tremendas e profundas que Deus tem nos dado hoje a partir desses versículos que nós estamos estudando. Terceiro e último ponto, a misericórdia de Deus em meio à nossa culpabilidade. O Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Aqui nós vemos a graça de Deus. A graça de Deus novamente nos alcançando. Ele poderia ter julgado imediatamente, mas ele faz
a pergunta. Ele faz, aqui ele poderia ter nos julgado imediatamente, mas ele faz uma pergunta para levar o quê? A nossa reflexão e ao nosso arrependimento. Este é o caráter de Deus. Ele confronta, mas com um propósito redentor. Ele confronta, mas com um propósito de reconciliação. Ele confronta, mas com um propósito de mudança, de realmente a graça dele alcançar as nossas vidas. É assim que nós devemos agir quando alguém pecar contra nós, meus irmãos e minhas irmãs. É assim que nós devemos nos comportar, com graça, com misericórdia, porque nós fomos alcançados pelo Senhor, né? Deus não deixa que o pecado passar despercebido. Ele expõe porque sabe que somente através do confronto podemos encontrar a cura. Olha só, somente através do confronto nós podemos encontrar a cura. O chamado de Deus, ele é um ato de misericórdia. Ele não quer que permaneçamos no pecado, mas ele quer que venhamos a ele para receber o perdão. Deus, ele continua chamando eu e você hoje. Ele pergunta: o que é que nós fizemos? Não para nos condenar, mas para nos levar à cruz de Cristo, onde encontramos o perdão e a restauração. Minhas irmãs, meus irmãos, embaixadoras e embaixadores, hoje esse texto, ele é uma lembrança poderosa de que o pecado nos afasta de Deus. Ele nos enche de vergonha e nos leva a culpar os outros. Mas Deus, em sua graça, nos confronta para nos trazer de volta. E hoje eu quero que você e eu guardemos 3 perguntas que Deus fez aqui nesse texto. Nesse texto e no versículo anterior que nós estudamos ontem. O que nós estudamos ontem, ele perguntou: onde você está? Hoje nós estudamos: quem te contou e o que foi que você fez? Guarda essas 3 perguntas. E todas as vezes que você se sentir afastado de Deus, faça essas perguntas para você mesmo. Onde eu estou? Quem que me contou isso que está acontecendo? Foi eu mesmo que me contei? Ou eu caí na tentação de novo da concupiscência da minha carne? Ou eu de novo não estou assumindo a minha culpa, a minha responsabilidade, não estou me arrependendo diante do Senhor? E o que é que nós estamos fazendo longe do direcionamento de Deus? Quais as consequências que nós estamos trazendo para a nossa vida longe do direcionamento de Deus? E o Senhor, ele oferece uma solução para nós, que é Cristo. Na cruz, ele carregou nossa vergonha, nosso medo e a nossa culpa. Ele nos cobre com justiça e nos traz de volta a comunhão com Deus. Então hoje, Deus está nos chamando para parar de fugir, enfrentar o nosso pecado com honestidade, confessar a nossa culpa diante de Deus e não culpar os outros, parar de culpar os outros. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, assumir as nossas responsabilidades. Se é no casamento, quando houver erro, assuma a sua responsabilidade, peça perdão. Pedir perdão não é se humilhar. Pedir perdão só vai demonstrar o seu e o meu crescimento diante de Deus e realmente ali fazer a outra pessoa entender que nós reconhecemos a nossa falha, que nós reconhecemos ali aonde nós estamos falhando. Pede perdão para o teu filho, pede perdão para o teu marido, pede perdão para quem você ofendeu. Isso é para mim também. E eu tenho agido dessa forma. Eu não tenho dificuldade de pedir perdão. Não tenho dificuldade de pedir perdão, de me humilhar, de ir ali atrás da pessoa e falar: olha, me perdoa, eu errei. Me perdoa, eu te feri. Me perdoa, isso tá doendo muito mais em mim do que em você. E confia que Cristo, aquele que remove a nossa vergonha e restaura a nossa comunhão com Deus, ele está aqui conosco todos os dias. Amém? Vamos orar para a gente terminar essa reflexão maravilhosa que nós tivemos hoje.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor reconhecendo que muitas vezes, Pai, nós fugimos de Ti por causa do nosso pecado. Nós fugimos de Ti por causa daquilo que nós cometemos, nós sentimos vergonha, nós sentimos culpa, nós jogamos a culpa nos outros, nós jogamos a culpa das consequências nas outras pessoas. Mas hoje, Pai, nós estamos aqui para confessar o nosso pecado. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que mostre as áreas da nossa vida que nós estamos assim, jogando a culpa nos outros, aonde nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade, aonde nós não estamos confessando os nossos pecados. Mas, Senhor, nós queremos te agradecer, porque Tu és um Deus que nos busca, Tu és um Deus que nos confronta com a Tua graça. Ajuda-nos, Pai, a parar de culpar os outros. Ajuda-nos a assumir a nossa culpa diante do Senhor. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor levou o peso do nosso pecado sobre a cruz. O Senhor, 100% Deus e 100% homem, era o único capaz de fazer essa missão, de levar esse peso, de enfrentar essa dor, de enfrentar essa nossa vergonha e para nos trazer de volta à presença de Deus. Obrigado, Jesus. Não temos palavras para te agradecer. Muito obrigado, Jesus, por ter feito isso por nós, mesmo sem nós merecermos. Nós te louvamos e obrigados também, Espírito Santo, por hoje nos capacitar, hoje nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigado. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui agora falar com você do YouTube que chegou aqui e viu essa mensagem. Que você hoje possa chamar Jesus para morar na sua vida e parar de fugir de Deus, parar de fugir das suas culpas, para que você possa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e ter o perdão de Deus. Se essa mensagem te tocou, se essa mensagem falou com o teu coração, faça essa oração agora. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter andado longe da tua presença até hoje, mas hoje, Senhor Jesus, eu te chamo, te convido para ser o meu Salvador, para ser o meu Redentor. Escreve meu nome no livro da vida, sela-me com teu Espírito Santo, para que eu seja capacitada a partir de hoje a viver diante da tua presença. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. E se você fez essa oração, escreve aqui para nós, aqui nos comentários, que nós queremos orar por você. E eu também quero te convidar a fazer parte desse Clube da Bíblia. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link para você entrar, para você participar conosco ao vivo. Aqui no Japão é das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã. E no Brasil, das 7h30 da noite às 8h30 da noite. Se você está em outro país, escreve aqui para nós também o país que você está e qual horário que você vai participar ao vivo conosco aqui no Clube da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? E agora eu quero abrir aqui para uma pessoa, para falar o que você tirou para você desse estudo, se ele acrescentou na sua vida, se houve algum impacto, se o Espírito Santo falou com você. Abra aí o seu microfone e fala aqui pra gente. Compartilha com a gente. É tão importante quando você participa, porque acrescenta tanto também na minha vida. Você também está acrescentando na minha vida. Abra aí o seu microfone e compartilha conosco. Pode ficar à vontade. Ninguém deseja? Angelita, é Andréia. Meu amor, obrigada por participar. Gente, eu tô chegando no carro. Aqui no Brasil 12 horas depois, né? Então eu tô fazendo as compras pra ceia. Mas eu falei assim, não, esse estudo eu tenho que falar. Olha, eu tô assim maravilhada, porque eu já via algumas coisas da psicologia na Bíblia. Mas o estudo que você deu hoje foi uma bênção, porque foi assim, parece que eu estou revivendo
a minha aula de técnica psicoterápica, que é da abordagem comportamental. Por quê? Na verdade, Deus nos dá, assim, um chacoalhão, né? O que você está fazendo? Porque todas as decisões saem de nós, né? Independente se a pessoa é influenciada ou não. E é isso que justamente o psicólogo faz, né? Coloca a pessoa de frente a todas as suas ações, a todos os seus comportamentos, o que está fazendo. Mas isso, gente, eu estou falando de psicólogo comportamental, porque na psicologia tem uma gama de abordagens, né? Então, o comportamento, o psicólogo comportamental, o que vê é o comportamento. Porque traumas, né, todo mundo tem, todo mundo sofre. Mas daí, assim, o que você está fazendo para seguir diante, né? Sim. E as suas aulas de murmuração, essa aula que você deu hoje, assim, nossa, quantas vezes eu li Gênesis e nunca pensei da forma que você está falando, entendeu? Então, assim, eu estou muito maravilhada, foi uma bênção eu ter ouvido. Geralmente, quando eu acabo tarde, eu não entro, Sim. né? Porque eu entrei, já estava quase meia hora de estudo, né? Mas hoje eu decidi ouvir o Espírito Santo e ele falava, entra, minha filha. Glória a Deus. Não tem problema, desculpa. Então, assim, foi uma bênção. É isso, gente, que eu precisava falar. Obrigada. Obrigada, Andréia. Você é uma bênção, como todos os outros aqui, quando falam, é uma bênção. E glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor tem nos ensinado e nós estamos aqui, né, com o nosso professor Espírito Santo. É Ele que fala aos nossos corações, né? E eu acredito que esse impacto, né, na vida da Andréia, por ela ser essa profissional aí na área da saúde, como psicóloga, né? Isso daí impactou muito mais porque ela conhece com uma certa profundidade, né? Qual é o caminho para ajudar as pessoas a realmente assumirem a sua responsabilidade e seguir a sua vida, né? Mas olha só, Deus já em Gênesis, né? Ele nos leva, né, a refletir sobre as nossas ações, a refletir sobre o nosso comportamento, a refletir sobre as nossas decisões. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque o nosso Deus nos conhece muito mais, né? E agora eu quero perguntar para o Davi. O Davi tá aí, Lô? Ele colocou, ele... Preparei. Você preparou, meu amor? Mas antes eu quero... Você tem alguma dúvida do estudo de hoje? Não. Você tirou alguma coisa que o Espírito Santo falou com o seu coração? Não. Nada? Nada. Ah, mas você entendeu sobre o pecado, né? Entendi. Você entendeu o quê? Pecar é desobedecer a Deus, as pessoas. E como que tá a obediência aí na sua vida? Cada dia você tá obedecendo mais? Mais ou menos isso. Mais ou menos? Mas quando você desobedece, você ora pedindo perdão pro Papai do Céu? De vez em quando eu... Mas então a vovó vai te ensinar uma coisa muito importante. Todas as vezes que você desobedecer, que você cometer pecado, que você se comportar diferente com o que o Papai do Céu quer que você comporta, você precisa orar, pedir perdão pro Papai do Céu, às vezes pedir perdão pra sua mamãe, pro seu papai, tá bom? Para que Deus possa te purificar. A Bíblia fala que quando a gente confessa o nosso pecado, pede perdão, o Papai do Céu nos perdoa e purifica. E aí você vai entrando cada vez melhor, você vai se tornando cada vez uma criança melhor para você poder enfrentar sua vida sem dificuldade, tá bom? Tá bom? Tá. Então tá bom. Então vou me despedir aqui do pessoal do YouTube e